Oi, gente, voltando aqui para dar continuidade à minha fala reflexiva sobre as ordens do amor ou leis sistêmicas, enfim. Eu falei nos últimos dias sobre a ordem, né, que é o lugar de cada um, né, e a hierarquia, né, compreender o meu lugar e respeitar e compreender o lugar do outro, saber qual é o meu lugar e saber qual é o lugar do outro também. Então, dando continuidade, a gente continua falando sobre o equilíbrio, né? O equilíbrio é o que mantém as relações saudáveis. E essa semana, particularmente a semana inteira, eu trabalhei com casais e família. Então, veio a mãe, o pai, o filho, a mãe, o pai, a filha. Então, essas famílias me procuraram em alguns casos por conta de uma questão específica do filho e da filha, dos filhos. Em outros casos eu recebi casais e eu recebi algumas pessoas que estão em processo de separação. E o que eu notei de comum aí em todas essas situações, em todos esses atendimentos? Que quando essa lei do equilíbrio ela realmente não é observada, e eu não preciso conhecer leis sistêmicas, eu não preciso conhecer com esse nome as leis de Bert Hellinger. Eu sempre falo para os meus alunos que a sabedoria interior, a gente nasce com ela. No fundo, a gente sabe o que é bom, o que não é, o que é leve para mim, o que é leve para o meu sistema, para a minha família, para o meu grupo. A gente traz essa resposta. Então a gente pode trabalhar sem dar nome aos bois, é mais num movimento de observar o que flui e o que não flui. Então o que eu observei em todas essas situações familiares, né? Essa dificuldade do lugar de cada um. Então a gente estava falando sobre ordem e hierarquia, a gente está falando de lugar. Então se eu não entendo ainda que eu pertenço ao meu sistema, que eu pertenço à minha família de origem, que eu pertenço a essa vida, que eu estou só existindo, né? Às vezes a gente só existe e não vive. Então, quando eu estou nesse modo, eu só existo, eu vou ter dificuldade de encontrar o meu lugar entre os meus, no meu trabalho, o meu lugar na relação afetiva. E se eu tenho dificuldade de encontrar o meu lugar na relação afetiva, eu vou me relacionar em desequilíbrio e eu vou buscar alguém que também tem essa dificuldade. Então, assim, quando uma lei, né, uma dessas leis de alguma maneira é infringida, as demais elas ficam comprometidas. Então sempre quando eu pego alguém, algum casal, alguma família, alguma história que a gente que vem como o pano, não o pano de fundo, mas a queixa central é uma dificuldade na relação afetiva, na relação do casal, eu sempre volto lá atrás, eu vou olhar lá atrás como é que está a questão do pertencimento, da ordem do lugar. Por quê? Porque quando isso não é bem internalizado, o casal ele vai sentir os impactos disso. Então, eu venho de um mundo, eu tenho uma história, eu venho de um universo, né? Esse universo familiar, sistêmico, me trouxe várias informações, me passou vários códigos, vários significados, né? Eu recebi uma determinada cultura, eu recebi uma determinada informação religiosa, eu recebi informações acerca de gosto, acerca de crenças. Tudo isso sou eu. Então eu sou essas informações que perpassam os séculos, os familiares, as famílias. E o meu companheiro também é. Então quando a gente resolve viver com alguém, né, juntar as escovas, se casar, morar junto, são dois universos que começam a viver juntos. Embora a gente saiba que quando eu procuro alguém, eu estou procurando alguém que tenha a ver comigo, que tenha a ver com a minha história, que tem a ver com o meu sistema, por mais que pareça diferente, né? No fundo, quando quando a gente está ali no tete a tete com o parceiro, tudo parece muito difícil e muito distante. Então a gente costuma falar, o fulano não fala a minha língua, eu não falo a língua do outro, né? Então o primeiro ponto para que vocês possam resolver algo é compreender que o outro tem realmente uma linguagem. Né? E essa linguagem fala de toda uma história que começou muito antes dele, muito antes de você. E compreender também que você tem a linguagem própria. Porque às vezes a gente tenta compreender o do outro e se culpa e toma para si, não, o problema é comigo, eu que não consigo, eu que não dou conta, eu que sempre tenho problema nas minhas relações.
também estou fora de lugar, né? Estou querendo cuidar do meu parceiro. Estou querendo tomar para mim a responsabilidade do que deu certo e do que deu errado. E a gente sabe que não funciona assim. Então, quando o casal está em conflito, um ponto importante a olhar é de fato compreender que cada um vem de um universo. Esses universos eles têm semelhança, em algum ponto eles se casam também. Entretanto, ele tem a história dele, eu tenho a minha história, né? Então, se eu consigo compreender que parte do que ele manifesta tem a ver com o que ele aprendeu, o que ele recebeu de informação acerca do mundo, acerca de uma relação a dois, de uma relação de casal, fica um pouco mais leve entender por que ele age diferente de mim. E se eu consigo ter essa reflexão acerca de mim, também facilita a minha, não é a tolerância, mas a minha aceitação do outro. Então, um ponto importante é entender isso, né? Eu posso falar uma língua diferente do outro, mas isso não quer dizer que eu seja melhor e nem que o outro seja pior. Uma outra questão importante é entender que antes do casal ser um casal, ele tem uma família de origem, né? E isso é muito mais um processo interno. Então, eu me lembro de uma cliente uma vez que ela falou assim: eu estou fazendo constelação, eu estou fazendo formação em constelação, eu me trabalho, eu já fiz renascimento, já fiz isso, fiz aquilo, mas ele não se dá bem com a família dele, nem eu. Mas eu estou fazendo um esforço muito grande, né? Eu estou chamando ele para ir na casa da minha sogra, mesmo quando eu não quero ir, eu chamo. Só que toda vez que eu chamo, algo de ruim acontece, fica pior do que estava. Piora a minha relação com ele e ela não falou que piora a relação dela com a sogra dela, não. Mas o mal-estar que ela sentia em relação à sogra era o mesmo, então ela sempre trazia, mas ela é assim, ela é assada, ela faz isso com ele. Então, assim, tá fazendo força, né? E o que é para ser, flui, é fluido, né? Quando a gente começa a fazer muita força para alguma coisa, talvez esse muita força já esteja direcionando ou manifestando que de fato a gente talvez não esteja no caminho certo. Porque o que é para acontecer vem com leveza. Agora, o que eu estou falando não quer dizer que o que quer que tenha que acontecer não tenha trabalho. Por exemplo, um exemplo em relação ao trabalho. Você quer uma determinada coisa, só que a vida te joga para um outro lado. Você está tentando, está lutando, está se esforçando muito, aquilo não flui. Aí aparece um outro caminho, uma outra porta. Você vai trabalhar também nessa outra direção, né? Você vai ter que entregar um pouco da tua disposição, um pouco da tua luta, do teu tempo para realizar do jeito que você almeja realizar. Então, a gente não diz que não tem trabalho, só que você não precisa fazer força, né? Fazer força é como se eu estivesse realmente fazendo força, empurrando, tem que ser desse jeito. E na relação de casal também, às vezes a gente faz força. Então, no caso dessa minha cliente, ela estava fazendo força. O casamento deles cada vez pior, né? Ele para um lado, ela para o outro. Ele ajudava cada vez menos presente em casa com os filhos. E ela fazendo força, né? Eu tenho que ajeitar o sistema dele, eu tenho que consertar o sistema dele, ele com o sistema dele, para que funcione melhor aqui o nosso sistema. E não é assim. Não funciona assim, né? Funciona naturalmente, flui. Né? Se eu não aceitei a minha sogra no fundo do meu coração, isso vai aparecer de qualquer maneira. Porque o processo em si não tem a ver com alguém presente aqui, não tem a ver com a minha sogra, não tem a ver com o meu sogro, nem sequer tem a ver com o meu marido. É um processo meu, né? O quanto eu me aceito, o quanto eu aceito a minha mãe, o quanto eu compreendo de fato que o outro tem questões diferentes da minha, o quanto eu aceito que as coisas não estão no meu controle, que eu não controlo tudo e que eu não sou uma pessoa imensa tal como eu acho que eu sou. Eu sou só uma pessoa. Então ali ela se emaranhou cada vez mais. Ao invés de melhorar a situação, mais piorava. Então, mas como assim? Ela tem conhecimento, ela faz formação em constelação, ela se trabalha e às vezes as pessoas procuram essas formações, às vezes as pessoas procuram terapia, autoconhecimento, mais para mostrar para o outro que está fazendo algo do que de fato para se transformar. Às vezes a pessoa busca no movimento de transformar o outro. Eu vou aprender isso para eu saber como transformar melhor, como manipular, moldar melhor aquela pessoa. E isso aí a gente de fato sabe que não é real, não funciona assim, e na prática a gente vê que não funciona. Então, assim, das famílias que eu atendi,
teve um caso bem peculiar, que era bem essa coisa da lei do equilíbrio. Ela trabalhava fora e trazia a maior parte do dinheiro para casa. E ele trabalhava, fazia... ele não tem um trabalho fixo, ele é freelancer. Então, hora ele fazia o trabalho dele, hora ele não fazia. E ela, como ganhava mais, sempre que ela ganhava um extra, ele ele ficava na dele, tipo, hoje eu não preciso trabalhar, ou essa semana eu não preciso trabalhar porque ela ganhou uma promoção, ela ganhou um abono no salário, enfim. E ele fazia esse movimento e ela fazia o movimento de, beleza, tudo bem, fica aqui. Só que, passado um tempo, eles quebravam o pau de novo, né? Quebrava o pau, até que eles decidiram se separar. Ela decidiu se separar porque a queixa dela é que estava pesado demais para ela. Muito sobrecarregada a relação, ela trabalhando muito e ele sempre em casa. O que ela não via é que ela reforçava esse ficar em casa dele. Por quê? Porque ela entrava com dinheiro. Quando ela entrava com dinheiro, que ao invés de fortalecer para que ele fizesse o movimento dele, ela fazia o caminho contrário. Não, hoje a gente tem um pouco mais, pode ficar aqui. Então, assim, o equilíbrio, a balança ficava sempre desigual, né? Não importa o que ele faça. Então, o que eu trabalhei com ela foi exatamente isso. Não importa o que ele faça. Isso tem valor. Isso tem valor para a família. Então, eles estavam sempre um caos. Tinham filhos, os filhos brigando, um conflito em casa, um clima muito pesado, as crianças adoecendo. E quando eles decidiram que ia se separar, que ela falou, não dá mais para mim. Então, ela fazia um movimento, todas as vezes que ela ganhava realmente uma promoção, ele a desvalorizava de alguma maneira. Então, ele achava alguma coisa para falar mal daquele movimento dela, para denegrir o esforço dela. Então, os dois estavam se machucando, atuando na direção da desvalorização pessoal de cada um. Então, se eu não me valorizo, muito difícil reconhecer e valorizar o outro, né? Se eu não me valorizo, se eu me sinto um desvalorizado desde sempre, é quase impossível eu honrar o trabalho, o esforço, a dedicação do outro. E eles estavam nesse papel. Só que quando eles decidiram se separar, o que aconteceu? Ele começou a sair para trabalhar todos os dias. Ela continuou tocando a vida dela, começou a se cuidar, foi para academia, procurou desenvolver cada vez mais o trabalho dela. Embora não se falassem dentro de casa, a casa ficou uma paz. Então, as crianças que viviam brigando, aquele caos, aquele inferno, conflito daqui, conflito dali, eles não conseguiam dar conta das coisas mais simples da casa. Aquilo começou a ir para o lugar. Casa arrumada, todo mundo bem alimentado. Ela relatou que os filhos começaram a voltar a dormir cedo, dormiam cedo, pararam de dormir, voltaram a dormir mais cedo. Os gritos, os conflitos, aquela coisa toda que a criança demonstra quando algo de ruim, ou algo difícil, alguma crise vem acontecendo com o casal, a criança fica mais agitada. Passou. Né? Mas como assim? Quando eles decidem se separar, passa. É que quando eles decidiram se separar, ela de fato foi para o lugar dela e permitiu que ele fosse para o lugar dele. Ele parou de ficar na sombra dela, financeira, e viu que, opa, agora eu tenho que fazer por mim. Ela faz por ela e eu faço por mim. Então, automaticamente, cada um no seu lugar. Ela parou de cuidar dele como mãe, porque se ela chega com dinheiro na frente, eu faço, para que o outro precisa sair para fazer? Né? E também tem a informação que ele recebe de que o movimento dele não é necessário. Então, eles já estão em estado de desnível. Um superior, embora aquele que teoricamente se colocava como inferior, ele trocava de lugar, né? Hora ele estava como inferior, hora ele estava como superior, e eles estavam nesse ciclo aí. Vítima, salvador, perseguidor. Vítima, salvador, perseguidor. E aí, quando cada um realmente foi para o seu lugar, a coisa começou a fluir, né? Eles tiveram um pouco mais de paz dentro de casa, os filhos melhoraram na escola, melhoraram a relação entre eles dentro da própria casa, e a família começou a caminhar nos trilhos, no eixo. Então, por que eu estou trazendo essa reflexão aqui? Porque é legal vocês ouvirem